E, assim, eu acho que é muito difícil também ser um bom professor, não é fácil, né? É muito difícil ser um bom policial. Não é fácil ser um bom policial. É muito difícil ser bom em algo, né? É, assim, o mundo hoje é um mundo muito desafiador, assim, é muito difícil ser um bom comunicador, não é? Sim. Vocês são um caso de sucesso assim, mas não foi fácil, né? Vocês ralaram muito, né? Tem uma história. Sim. Não é uma coisa simples, assim. Então, político também, assim, é muito difícil, mas eu acho que é uma vocação. Eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito no que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu vejo que o que eu faço pode mudar a vida das pessoas para melhor se eu fizer bem. Né? Eu já consegui impedir algumas coisas que iam piorar a vida das pessoas, algumas outras eu consegui fazer que melhoraram, sabe? Então, é muito prazeroso, assim. Agora é sacrificante, entendeu? Você tem uma vida muito dura, se você leva a sério. Se você leva a sério. E como é que foi essa tua primeira eleição aí de deputado já, de deputado estadual? Como é que foi que aconteceu a eleição até o dia que tu vê que tu estava eleito? Para mim foi uma surpresa, assim, porque eu tinha sido candidato a vereador, tinha tido 9 mil votos, precisava ter tido 12 para me eleger como vereador. Faltaram, tipo, 3 mil votos. Isso pelo PT? É. Aí eu fiquei arrasado, né? Eu falei, eu cara, lembro de tu com o bagulho do PT mesmo. Sim, eu fui muitos anos do PT. Aí eu fiquei arrasado, eu falei, pô, como é que eu sou um derrotado? Não é possível. Como é que eu fui perder essa Porra, eleição? derrotado com 9 mil votos? Exatamente. Aí depois eu entendi. Aí um amigo meu falou, cara, deixa eu te explicar um negócio. 9 mil pessoas saíram um dia de manhã de casa com o teu número anotado pra ir lá dizer que, pô, confio em você, cara. 9 mil pessoas, quase um maracanãzinho cheio, cabe 15 mil, né? É. Cara, 9 mil pessoas é muita gente, cara. Aí eu falei, pô, é verdade. Eu não tive pouco voto, eu tive muito voto. Não tive o que eu precisava, mas, pô, foi muito bom. Então, aí eu falei, vou aprender a fazer campanha, porque eu tinha errado muito. Na primeira campanha a gente erra muito. Você sabe quais são os erros? Ah, cara, você vai em atividade que não faz sentido. Por exemplo, assim, você quando vai ser candidato, você tem que definir um foco. Seja um foco regional, seja um foco de bandeiras que você vai defender, né? E buscar esse eleitor, né? Assim, o Igor estava contando aqui que me viu panfletando, né? Mas eu não imagino que uma pessoa, só por ter ganho um panfleto meu na rua, que ela vai votar por aquilo. Ela vai votar se, de repente, aquilo que eu estiver falando para ela fizer sentido no panfleto, se ela ler o panfleto, se ela tiver ouvido falar de mim de outros lugares. Então tem uma série de fatores, né? Não é pra puxar teu saco, não. Ah. Longe disso, porque política é um bagulho que eu fico sempre... Então, Todo não mundo é pra puxar teu saco. Mas, porra, eu lembro de você você não tava só panfletando. Tu tava também conversando com os caras. Tinha uns caras que assim, perto de você, e perguntando as paradas, e tu conversando, e eu passando gente pra caralho no metrô, e tu entregando panfleto e falando ao mesmo tempo, e eu, caralho, esse cara é brabo. Girando os pratinhos, falando, conversando e falando. Não, mas eu acho que isso é assim... Você, quando encontra o eleitor que está afim de conversar, acho que você tem que ouvir o que o cara tem a dizer e dizer por que você está defendendo aquilo, tirar alguma dúvida, enfim. Mas saber buscar esse eleitor, assim. Eu acho que isso é um grande segredo, né? Então, minha bandeira era a educação, por exemplo. Era uma das minhas bandeiras. Então, eu falei assim, na primeira campanha você acha que você vai pegar todo mundo, né? Você não pega todo mundo, assim, porque as pessoas têm preocupações diferentes, estão buscando coisas diferentes, né? Então, você tem que definir bem aonde você vai focar. Se você não foca... É um pouco assim, vocês fazem isso aqui também na comunicação. Vocês sabem para quem vocês querem falar, né? Vocês têm um público que você fala assim, cara, o programa da gente é isso aqui, não é aquilo ali. Né? Vocês não tentam ser um pouco de flow, um pouco de programa de imprensa, um pouco de não sei o quê. Vocês falam para um público enorme no país, mas vocês sabem o que vocês querem fazer. A nossa identidade, né? Identidade. Assim, o candidato, acho que ele tem que ter isso também, não tentar pegar qualquer tipo de... Não, eu vou assim, ó, eu quero ser um deputado que vai defender a educação, né? E aí tem a ver com a minha história, porque eu sou professor. O que me motivou a ir para a política foi a educação. Eu vou procurar mostrar uma plataforma que seja coerente, que faça sentido, que a pessoa leia e faça, legal, dá para ele fazer isso, né? E não assim, vou triplicar o número de escolas no estado do Rio de Janeiro, vou botar ensino em tempo integral. Não é, o pessoal já vê ali, mais um. Então fazer uma coisa coerente, assim, e sobretudo estar presente, assim, as pessoas conseguirem te acessar. Na primeira campanha você não sabe muito bem como fazer isso, assim, né? E assim, se você tem um foco regional, focar naquilo. Não era o meu caso. Minha candidatura é uma candidatura mais que a gente chama de voto de opinião, né? Que é em torno de bandeiras, é uma candidatura mais temática do que
localizada geograficamente. Voto em mim porque eu sou do bairro. Isso. Esse candidato que é do bairro, que tem também, e faz parte, não tem nada de errado nisso, esse cara tem que ficar no bairro. Se chamarem ele para uma reunião, 10 bairros para lá, com 100 pessoas, e tiver uma no bairro dele, no bairro que ele quer representar com 10, ele tem que ir para a reunião de 10. Normalmente ele vai para de 100. Porque ele, mais gente. Mais gente. Mas lá não converte. Não soma, não converte para ele. O que converte, ele está no bairro dele, se é isso que ele quer ser. Então, acho que essa clareza a gente vai pegando, fazendo campanha, né? Assim, aprendendo a falar com as pessoas, o tipo de material que você faz para entregar para as pessoas. Hoje, cada vez menos panfleto impresso, né? Acho que tá mais digital o negócio. Mas antes era assim, um panfleto enorme. Assim, você acha que todo mundo vai querer ler tudo que você escreve. Você escreve um negócio, não, ninguém lê aquele negócio. Então, uma coisa mais simples, né? Então é um aprendizado também. Fazer campanha é uma coisa bacana. Eu gosto de campanha. Você tem que gostar de gente, né? Eu gosto de gente. Quantas pessoas você conversa numa campanha assim, você sabe? Cara, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tem gente que conta, né? Tem uma história folclórica de um cara que foi candidato e depois, quando abriram as urnas, ele estava crente que ia ser eleito e saíram 100 e poucos votos. Ele falou: traíras! Já ouvi essa história aí. Mais de 1000 mãos que eu apertei lá. Todo mundo, tô contigo, cadê? Bom, teve na última eleição, não sei se vocês viram, rolou pela internet também, cara, uns vídeos aí de candidatos, assim, indignados com o pessoal que não tinha votado, né? Saiu muito no Twitter, cara. Eu ouvi falar isso daí, os caras putaços. Cara, mas muito bravos. Caraca, porque tem isso. Mas o eleitor, cara, não é que o eleitor tá mentindo também, não. O eleitor, ele encontra um candidato e fala, pô, vou votar nesse cara. Depois ele encontra o outro e prefere o outro. Ele não é obrigado a ficar com aquele cara. Ele fala, bom, eu ia votar naquele, mas esse aqui eu tô vendo que tem mais a ver comigo, o cara não vai votar, né? Ou às vezes tinha um churrasco no domingo. Infelizmente tem isso. Isso é ruim. Por que é ruim isso, cara? Isso é importante o eleitor entender. O cara que paga um churrasco para eleitor, além de ser crime eleitoral, né, que é compra de voto, chama captação de sufrágio, é compra de voto o nome. Isso daí, o eleitor tem que pensar assim, o cara que me dá alguma coisa na campanha, uma coisa assim, 100 tijolos, um churrasco, esse cara, ele vai sentir que ele não tem que me dar mais nada. É verdade. Esse cara vai pensar assim, eu já dei para aquele cara, eu já paguei, meu amigo. E aí o cara vai passar 4 anos te maltratando. Porque ele vai pensar, não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. É ruim, é um péssimo negócio para o eleitor, entendeu? Sim. Né? Só mostra meio que o cenário que a gente tá, né? Tá meio desacreditado da política. Mas tem gente que come churrasco e depois não vota, o que é certo, né? Também. Eu faria isso. Mas, pô, você é o líder da oposição, então você é influente com vários partidos políticos e tudo tal. Como que você vê, se você fosse construir uma aliança pra gente fazer uma reforma política? Séria mesmo, de cabo a rabo, uma reforma legal. Você acha que tem, primeiro, possibilidade da oposição liderar algo nesse sentido? Tem, assim, tem coisas boas que a gente já conseguiu fazer. Acho que na legislatura passada, a gente já fez algumas mudanças importantes que, por exemplo, né, assim, mantiveram o sistema proporcional, que é esse que a gente vota nos candidatos e soma o voto deles por partido, né? Agora quase piorou, queriam fazer o chamado distritão. Eu fiquei sabendo de algo assim. Cara, o que é esse distritão? É assim, digamos, Brasília, né? O Distrito Federal elege 8 deputados federais. Né? O Rio, 46, São Paulo, 70, Brasília, 8, pelo tamanho da população. Você ia pegar os 8 mais votados de Brasília para deputado e ia transformar nos 8 deputados de Brasília. Não importa quantos votos tiveram os outros. Aí, intuitivamente, a gente pensa assim, mas tá certo, os 8 mais votados. Acontece que os 8 mais votados somaram 28% do total de votos. Os outros candidatos que não foram eleitos somaram 72% de votos. Então, 7 em cada 10 votos foram para outros que não aqueles 8. Ou seja, você estaria pegando os votos todos daqueles caras e jogando no lixo. Enquanto que o sistema da gente, ele soma tudo e elege por partido. Às vezes, tem um cara que tem 1 milhão de votos e acaba puxando o outro. Isso acontece em vários partidos de esquerda, de direita. E é por isso que os caras chamam, sei lá, tiririca. Isso, né? E existe essa distorção? Existe. Mas isso não é a regra. Isso tanto é exceção que a gente sabe os nomes. Né? Aqui em São Paulo, na eleição passada, o próprio Eduardo Bolsonaro puxou um monte de gente. Acontece. Isso, o sistema permite isso.
Mas é exceção, não é regra. Não é todo mundo que é eleito por causa de um cara que teve muito voto. Mas essa galera que tá sendo puxada, elas também não tiveram quase nenhum voto? Depende. Agora tem uma regra que diz assim, o cara tem que ter pelo menos 10% dos votos para eleger para aquele cargo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu não lembro quanto foi o quociente, o número mínimo de votos. Lá no Rio foram 170 mil votos. Então, para o cara ser puxado por alguém, ele tinha que ter tido só ele pelo menos 17 mil votos. Uhum. Mas aí você não acaba elegendo pessoas que tiveram realmente parcelas ínfimas do voto da população, de qualquer forma? É um pouco menos do que se esperaria delas, mas é uma compensação que se faz por... Qual é a lógica desse sistema? Por que ele é o sistema mais usado no mundo, esse sistema proporcional? Porque supostamente os partidos representam visões de mundo. Sim. Uma certa forma de pensar para onde o país deve ir. Supostamente pra caralho. Sim. Aí que tá o problema, assim. Essa é uma disfunção do sistema da gente. O Brasil tem partido demais. Tem. Né? Não é razoável que a gente tenha 30, 35, 25, 20. Eu acho que assim, o que representaria de fato visões diferentes da política no Brasil? 5. Tá, já tá ótimo. 6. Nossa, nem o sei que se é tem o interessante é que você tá falando isso, pensa de um... Vamos lá, se a gente fosse fazer uma dicotomia, tu pensa de um lado e a gente ouviu a mesma coisa de um cara que pensa do outro lado. Então parece ser... Consenso. Mas esse cara do outro lado, ele pode discordar em tudo de mim na visão de mundo, mas ele tem uma visão de mundo. Esse cara. Que eu posso até imaginar quem é. Mas não importa se esse cara tem uma visão de mundo. É diferente da minha, mas ele... Ou seja, ele representa uma certa visão. Faz sentido ele estar num partido. E o partido dele provavelmente representou isso nas eleições. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que a gente concorda nisso? Porque quem é diferente... Quem discorda disso, normalmente é de partido que você não sabe o que é. Você sabe o que é o partido desse cara. É você verdade. pode concordar ou discordar, mas você sabe o que é. É. As pessoas que votam em mim ou discordam de mim sabem quem eu sou, sabem o que eu defendo, o que o meu partido defende. Agora, a maioria absoluta dos partidos estão no governo hoje e vão estar no governo amanhã. Mesmo sendo os governos completamente diferentes. Isso não tem cabimento. É isso que o eleitor fala, cara, isso é uma brincadeira. É, com certeza. Mas a maioria é assim. É um teatro. Então acaba sendo interesse, né, Monarca? Interesse, porque o cara tá ali porque ganhou o ministério tal, porque usou a verba tal, porque não sei o quê. Isso desacredita. Aí as pessoas vão ficando enojadas. Pô, mas isso aí que você tá falando pra mim me faz pensar que a gente tem que ter uma reforma que é geralzona. Não dá pra só mudar uma peça do carro, tá ligado? Tem que mudar o carro todo. Essa mudança que a gente fez na última legislatura, ela já está começando a produzir resultados. Ela já diminuiu alguns partidos que não alcançaram a chamada cláusula de desempenho, né? Que alguns chamam de cláusula de barreira, mas o nome mais certo é cláusula de desempenho. Tiveram que ter 1,5% dos votos no Brasil para deputado federal. Na próxima eleição vai subir para 2%. Na eleição seguinte vai subir para 2,5%. Na outra vai subir para 3%. E por enquanto para em 3%. Está previsto chegar até 3%. Quando chegar a 3%, eu acho que a gente vai ter caído de 20 e poucos partidos para uns 10 partidos, 12 partidos. Aí a gente vai precisar ter coragem de fazer aumentar para 3,5%, para 4%, para 4,5% e para 5%. Aí a gente vai chegar a 5 ou 6 partidos. Aí você vai saber que o cara que está no partido... Aí não, é mais difícil ter esses partidos que ficam para cá e para lá, dependendo do governo, igual a rede, né? Que vai pra Será? lá, Eu tendo a acreditar que... Assim, eu espero que você tenha razão. Mas eu tendo a acreditar que a gente vai produzir mais centrão, não vai não? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter, assim, 2 partidos na esquerda, um mais à esquerda e outro de centro-esquerda. Tá. Acho que você vai ter um partido de centro, né, meio que pode até estar num governo ou no outro. Você vai ter um partido de direita, ou centro-direita, e um de bem à direita. Acho que é mais ou menos isso. Seria o ideal. Mais ou menos isso. Que a pessoa vota, não, eu quero votar aqui. E tem uma outra coisa que eu acho que mudaria também, que é o seguinte, a França tem isso, eu acho um negócio bem legal. Você votar primeiro para o executivo e depois para o legislativo. E não tudo no mesmo dia, como a gente faz. Né? Hoje em dia o cara vota assim, num governo de direita, num deputado de esquerda, num deputado de centro e um presidente de esquerda ou de direita, enfim. Aí quando sai da eleição é aquela confusão. Aí qualquer governo que ganha fala assim, cara, eu tenho que governar com esse Congresso. Só que o Congresso não tem nada a ver com o governo necessariamente. Né? Como é que eles fazem na França? Primeiro se elege o presidente lá. Aí quando se elege o presidente, os candidatos a deputado vão para as ruas, fala assim, ó, quer votar num candidato que vai apoiar o presidente fulano?
vota em mim. Ou eu quero ser deputado de oposição a esse